Olá pessoal, temos certeza de que todas as pessoas já sonharam pelo menos uma vez na vida em ganhar uma quantia enorme de dinheiro sem fazer muito esforço. Não tem como achar que isso não é uma ideia tentadora. É por isso que muitas pessoas são viciadas em jogos de azar. A verdade é que não é nada fácil ganhar uma quantia realmente grande nas casas de jogos, mas há pessoas que conseguiram fazer isso mais de uma vez. Quem são esses espertinhos que conseguiram ganhar muito nos cassinos? Hoje contaremos pra você. Vamos lá! Gonzalo Garcia Pelayo. A maioria das pessoas que jogam na roleta sabem que a vitória depende da sorte, mas apesar disso, elas ficam tentando encontrar uma lógica e criar uma estratégia especial para ganhar. Soa um pouco absurdo? E se dissermos que um homem chamado Gonzalo Garcia Pelayo conseguiu fazer exatamente isso? Gonzalo nasceu em 25 de maio de 1947 na Espanha. Durante a sua juventude, ficou claro que ele tinha um talento para os jogos, mas ele resolveu estudar para ser um matemático e posteriormente trabalhou como engenheiro de som e produtor. Isso até os anos 90, quando o Sr. Garcia Pelayo finalmente decidiu começar a criar sua própria estratégia de jogo. Ele passou alguns anos estudando as características da roleta. Para realizar experimentos nos cassinos, ele contou com a ajuda de seus 5 filhos, que naquela época já eram maiores de idade. Durante várias semanas, a família Garcia Pelayo visitou um cassino, memorizando ou anotando os números que saíam constantemente em cada uma das mesas. Então, Gonzalo inseriu todos os dados em um computador e o sistema resultante permitiu que ele ganhasse $1,5 milhão na roleta. 1,5 milhões. Uau! Mas, como é frequente em tais casos, os donos dos cassinos duvidaram da sorte de Gonzalo e resolveram processá-lo, acusando-o de trapacear. O julgamento se estendeu de 1990 a 2004, mas terminou com a vitória do talentoso matemático. Edward Thorp. Nos anos 60, o professor de matemática Edward Thorp percebeu que o blackjack é fundamentalmente diferente de outros jogos de azar. Na roleta, nos dados, nas máquinas caça-níqueis e no poker, os acontecimentos do passado não estão de forma alguma relacionados com os eventos do futuro e, portanto, não os afetam. No blackjack, por outro lado, as cartas usadas durante uma rodada são removidas do jogo, o que significa que é possível prever o que acontecerá em seguida. É claro que outras pessoas já tinham chegado a essa conclusão antes, mas ninguém foi capaz de transformar suas suposições em um sistema. Ninguém, exceto Edward Thorp. Thorp usou o supercomputador IBM 704 do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que era o computador mais poderoso do mundo na época, para estudar as probabilidades e desenvolver uma tecnologia especial para a contagem de cartas. Assim como no filme 21, quando se trata de blackjack, tudo fica mais fácil se tivermos um professor do MIT. Para testar sua teoria, o Sr. Thorp entrou em contato com o jogador profissional Manny Kimmel. O método de contagem realmente funcionou. Com apenas $10 mil, os dois conseguiram ganhar outros 11 mil em apenas um final de semana. Talvez a vitória tivesse sido maior se não fosse pelos serviços de segurança do cassino. Posteriormente, Edward Thorp escreveu um livro, Beat the Dealer, que se tornou um best-seller. Com a ajuda de seu sistema, muitos jogadores de blackjack realmente ficaram ricos. Será que precisamos dizer que os cassinos não curtem nada quando alguém usa o método Thorp e que essas pessoas são banidas? Dustin Marks. Será que o croupier pode ser um fraudador? Finalmente. Afinal, ele tem acesso às cartas e, ao mesmo tempo, levanta menos suspeitas sendo um funcionário do próprio cassino. Só é preciso ter as habilidades necessárias, e Dustin Marks foi um dos trapaceiros mais bem-sucedidos em quebrar os cassinos. Mas ele começou sua carreira como mágico. Desde a infância, o Dustin fazia truques e, tendo se formado na faculdade, esperava se tornar um famoso ilusionista. Bem, as coisas aconteceram de uma maneira um pouco diferente, mas Marks conseguiu ficar famoso. Para dominar completamente a arte das mágicas com cartas, em 1983, Dustin resolveu trabalhar como croupier em um dos cassinos de Las Vegas. O seu conhecimento da tecnologia moderna permitiu ao ilusionista aperfeiçoar seus truques, e para avaliar o seu desempenho, o croupier desonesto filmava os seus truques com uma câmera. Se ele não percebia o truque sujo ao assistir à gravação, significava que o truque estava perfeito. Mas para ganhar em um cassino, ele precisava
de um parceiro. Ele escolheu um croupier de um estabelecimento próximo para isso. Depois de combinarem suas estratégias, os dois trapaceiros trocavam constantemente os papéis de croupier e jogador. Em uma única noite, eram capazes de ganhar mais de $100 mil. Esta dupla se tornou uma das mais bem-sucedidas no mundo do jogo. Durante todo o tempo de sua atividade fraudulenta, eles conseguiram enriquecer consideravelmente e nunca foram apanhados. Tommy Carmichael. Por cerca de 30 anos, Tommy Carmichael foi um simples americano cumpridor da lei, mas tudo mudou quando ele encontrou uma velha máquina caça-níqueis na garagem de um amigo. Nela era possível treinar trapaças, e foi isso que ele fez. Depois de alguns meses de treinamento duro, ele foi a um cassino pela primeira vez. A sua estratégia era bastante simples. Ele entrava em uma casa de apostas com um amigo, e enquanto esse amigo fazia algum escândalo na parte oposta do estabelecimento, Tommy rapidamente usava um gancho especial na máquina e saía do cassino com os bolsos cheios de dinheiro. O lucro, é claro, era dividido entre os dois. Eles fizeram isso durante 10 anos. Graças aos seus métodos incomuns de trabalho, os parceiros permaneceram indetectáveis durante muito tempo. No entanto, em 1985, eles caíram nas mãos da polícia. Mas a história não terminou aí. No início dos anos 90, as máquinas mecânicas foram substituídas por modelos eletrônicos mais sofisticados e se tornou quase impossível enganá-los. Mas isso não parou o Tommy. Ele comprou uma nova máquina caça-níqueis e levou-a para sua casa para estudá-la com cuidado. Alguns meses depois, o trapaceiro criou uma varinha de luz capaz de cegar as fotocélulas da máquina. Com a sua técnica, bastava a menor vitória para que ele erguesse a sua varinha para a tela e a máquina lhe desse uma enorme quantia de dinheiro. Assim, Tommy ganhava mais de $10 mil por dia. No fim das contas, Tommy Carmichael foi pego, mas ele concordou em cooperar com o FBI. Hoje, esse senhor das máquinas caça-níqueis trabalha no Comitê de Prevenção contra Fraudes na indústria de jogos e desenvolve mecanismos especiais que protegem os caça-níqueis contra hackers. Luis Colavento. A história do mundo dos cassinos conhece muitas das mais intrincadas ideias de fraude. Algumas delas foram extremamente bem-sucedidas, outras falharam miseravelmente. Uma figura de destaque entre os grandes trapaceiros de Las Vegas foi Luis Colavento, mais conhecido por seu apelido de Moeda. Ele criou uma maneira inteiramente nova de trapacear nos cassinos e, enquanto ele não foi descoberto, conseguiu ganhar um bom dinheiro. O problema foi que os melhores especialistas do FBI começaram a trabalhar para desmascará-lo e o cara simplesmente não teve como escapar da punição. Surpreendentemente, ao contrário do resto dos caras do vídeo de hoje, Luis Colavento jamais se sentou em uma mesa de jogo, não tentou analisar o funcionamento da roleta e não fez mágicas. A única coisa que o Luis fez foi produzir em casa fichas que eram impossíveis de distinguir das fichas verdadeiras e depois as trocar por dinheiro. Uma ideia tão simples que chega a ser difícil acreditar. Quando o esquema foi descoberto, até mesmo os especialistas experientes em cassinos ficaram surpresos. Pai Go John. No arsenal dos fraudadores que tentam enriquecer nos cassinos, há uma variedade de truques, bem como todos os tipos de dispositivos eletrônicos e tecnológicos. E tem também alguns criminosos que conspiram com os próprios funcionários dos estabelecimentos. Um caso assim ocorreu no início dos anos 2000 em San Diego. Entre 2002 e 2007, o jogador vietnamita conhecido pelo apelido de Pai Go John, juntamente com a sua equipe, ganhou mais de $7 milhões nos cassinos. Para começar, os trapaceiros treinavam os croupiers a embaralhar as cartas de maneira falsa. Com esse truque, a ordem das cartas no baralho permanecia a mesma, mesmo depois de embaralhadas. Depois que o croupier dava as cartas, entrava em jogo um dos membros da gangue, que estava sentado na mesa. Uma vez que ele já sabia que cartas do baralho viriam, ele usava um microfone escondido em sua manga para indicar para os outros como eles deveriam agir, comprando mais cartas ou saindo do jogo. A ação desses trapaceiros era tão bem pensada que por um longo tempo ninguém nem suspeitou. No final, um dos funcionários da segurança do cassino notou que um jogador estranho sempre sussurrava algo em sua manga e o esquema foi revelado. Kay Theft. Quando criança, Kay Theft conheceu os jogos de azar, mas como ele jogava mal, logo ele desistiu das cartas. Em vez disso, Theft se encantou pelas ciências exatas e dedicou sua vida a elas, se tornando um excelente engenheiro. Kate, no entanto, sonhava em criar uma máquina que contasse as cartas durante o jogo e transferisse o resultado para a pessoa, que analisaria os dados independentemente e tomaria uma decisão. Em 1969, quando Theft tinha 35 anos de idade, ele e seu filho Marty conseguiram criar tal
o dispositivo. A máquina foi batizada de George e consistia em um pequeno computador pessoal, uma bateria, um pedal e um par de óculos. O princípio da operação do dispositivo era interessante. O computador ficava na cintura de um jogador, enquanto o outro levava a bateria. Quando o jogador recebia as cartas, ele inseria os dados na máquina com o dedo do pé através de um pedal especial, e logo o resultado aparecia nos óculos. Infelizmente, o George era grande e terrivelmente incômodo, então ele foi substituído pelo David. Com ele, o Keith conseguiu ganhar $40 mil em poucos dias. Logo, o dispositivo começou a ser vendido, o que permitiu que o talentoso engenheiro enriquecesse mais ainda. Infelizmente, em 1985, todos os estados dos Estados Unidos proibiram o uso de computadores em estabelecimentos de jogos de azar. Este evento deixou o Keith Taft muito triste, e ele se despediu das cartas para o resto da vida. Dominic Loriggio. Dizem que é simplesmente impossível ganhar no Craps, um dos mais populares jogos de dados. Dominic Loriggio provou o contrário. Infelizmente, hoje é quase impossível encontrar fatos exatos sobre a sua biografia. Sabe-se que Dominic nasceu em meados do século XX nos Estados Unidos, onde estudou e trabalhou durante vários anos como um simples funcionário de uma loja. Mas um dia decidiu mudar radicalmente a sua vida e prestou atenção nos dados. Ele pôs na cabeça que neste jogo, como em qualquer outro, definitivamente deveria haver algum sistema que permitisse jogar as combinações necessárias. E você não vai acreditar, mas o Dominic descobriu o sistema. Durante vários anos, Loriggio treinou duro os lançamentos de dados. Ele mudou as táticas, a inclinação da mão, a força do arremesso e outros parâmetros e depois estudou as combinações resultantes. Gradualmente, ele foi capaz de entender como jogar os dados para alcançar o resultado desejado e então foi para Vegas. Tendo ganhado grandes quantias várias vezes nos cassinos de Las Vegas, Loriggio entrou para a lista de pessoas proibidas nos estabelecimentos de jogos de azar da cidade. Apesar de que ele na verdade não usou nenhum método fraudulento, os funcionários do cassino não conseguiam decifrar o segredo do seu sucesso e consideraram que o Dominic estava simplesmente trapaceando. Então o homem decidiu viajar pelos maiores cassinos dos Estados Unidos. Depois de ganhar enormes quantias em poucos anos com a ajuda de seu sistema, o Dominic entrou para as listas negras da maioria das grandes casas de apostas dos Estados Unidos. Hoje em dia, ele continua envolvido no mundo dos jogos de azar e realiza seminários ensinando a todos que querem conhecer a sua técnica secreta. Dizem que os seus estudantes acabam ganhando tanto quanto o próprio professor. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.